Nesse vídeo de hoje, eu quero passar umas dicas muito importantes para vocês sobre custos para se fazer o inventário. Eu já fiz vários vídeos sobre inventário, tanto inventário judicial como inventário extrajudicial, mas muitas perguntas me foram feitas acerca dos custos para se fazer o inventário. E nesse vídeo eu quero trazer para vocês dicas valiosas para vocês saberem quanto vocês vão gastar para fazer o inventário. Mas é importante acompanhar o vídeo até o final para vocês não se perderem sobre as explicações que eu vou passar para vocês. Porque são muitas informações úteis que determina a lei, que determina os valores para vocês saberem como calcular as custas do seu inventário. Em primeiro lugar, eu quero falar para vocês que o que vai determinar quanto você vai gastar ou não no inventário é o valor dos bens que você vai inventariar. Isso é importantíssimo você saber quanto custa o seu imóvel, por exemplo. Você vai fazer um inventário que tem um imóvel, você procura saber o valor real do seu imóvel para se fazer o inventário. E eu trago para vocês aqui vários valores para vocês terem uma ideia de como isso vai oscilando em razão dos valores. Por exemplo, um imóvel que vai inventariar no valor de 50 mil reais, se recolhe para as custas do processo. Todo o processo tem as custas que vai para a justiça. Se recolhe o equivalente a 10 UFESPs. A UFESP hoje, aqui no estado de São Paulo, custa o seguinte: R$ 34,26. Você pega 10 UFESPs vezes R$ 34,26, multiplicando, vocês vão saber quanto vocês vão recolher das custas do processo de um bem que custa 50 mil reais. Só que aí vai variando. O bem de 50 mil e R$1 até 500 mil reais já vai para 100 UFESPs. Você vai pegar o valor da UFESP e calcula a quantidade de UFESP, você vai ter o valor para um bem de 50 mil e R$1 até 500 mil reais. Já o bem de 500 mil e R$1 até 2 milhões de reais, você terá de desembolsar o equivalente a 300 UFESPs. Você calculando também as 300 UFESPs, você vai saber quanto você vai custar os valores de recolhimento das custas do processo. Acompanhe o raciocínio. Já o bem que tem um valor de 2 milhões e R$1 a 5 milhões, já vai para 1.000 UFESPs. Você também vai pegar essa 1.000 UFESPs e vai multiplicar por o valor dela, que é R$ 34,26, e você vai ter o valor das custas do processo. E acima de 5 milhões de reais, você vai desembolsar o equivalente a 3.000 UFESPs. Isso são os valores das custas do processo. Só que não acaba por aí. Aí nós temos os honorários dos advogados. Quanto custa os honorários do advogado aqui no estado de São Paulo? Pela tabela da OAB aqui do estado de São Paulo, um advogado, para fazer um inventário, ele não pode cobrar menos do que R$ 5.358,63. Porém, tem esse valor, que é o mínimo que se pode cobrar, mas tem advogado que cobra pelo percentual do valor dos bens. E o percentual pode chegar em 8% quando se trata de um inventário consensual, ou 10% quando se tratar de um inventário litigioso. Porque o inventário ele pode ser consensual e pode ser litigioso. Mas como assim? Se porventura tem vários herdeiros e um quer fazer um inventário porque quer alienar aquele bem, mas a alienação daquele bem não interessa a outros herdeiros que às vezes estão usufruindo daquele bem.
e não quer fazer o inventário para não alienar o bem. Aí, aquele que quer fazer o inventário terá que entrar com o inventário litigioso. Aí vai ter que desembolsar mais. Isso aqui, eu já falei para vocês das custas do processo e falei para vocês dos honorários do advogado. Agora eu vou falar para vocês sobre o ITCMD. O ITCMD, que é o Imposto de Transmissão Causa-Morte, é de 4% aqui no estado de São Paulo. Tem estados da Confederação que esse valor é mais alto, mas aqui no estado de São Paulo o valor é 4% sobre o valor do bem que se está transferindo. Se porventura tem um bem que custa R$1 milhão, mas tem a viúva meeira, o viúvo meeiro, que já tem a meação daquele bem, o que vai se transferir é a parte dos herdeiros. Então, aí seria a transferência de R$500 mil, e não de R$1 milhão. Esse imposto se calcula pelo valor do bem que está transferindo, 4%. Se o bem é de R$100 mil, o valor do ITCMD é de R$4 mil. E assim por diante. Se é de R$1 milhão, você já faz os cálculos, você já sabe quanto vocês vão desembolsar desse valor do ITCMD. Preste bem atenção aqui agora, é muito importante. O ITCMD é 4% quando se faz inventário dentro do prazo estipulado pela lei daqui do estado de São Paulo, que pode chegar até 60 dias. O código fala em 30 dias, mas a lei aqui do estado de São Paulo fala até 60 dias. 60 dias corridos. Até dentro de 60 dias, se for fazer o inventário, vai recolher 4% sobre os bens que se estão transferindo. Passou de 60 dias, aí começa a incidir multas. Esse valor pode chegar até 20% de multa. Portanto, se tem o inventário para fazer, se tem bens, principalmente bens imóveis ou veículos de alto valor, o correto é fazer logo, dentro do prazo que determina a legislação do estado de São Paulo. Fora também o ITCMD, nós temos ainda o formal de partilha ou a carta de sentença. Anteriormente, o próprio fórum fazia o formal de partilha ou a carta de sentença. Mas agora, a justiça não quer mais fazer o formal de partilha. E esse formal de partilha precisa fazer junto a um cartório, o cartório de títulos e documentos. E o cartório cobra um valor para fazer, um valor de uma certidão. Esse valor, agora em 2023, é de R$ 83,40 a certidão e mais R$ 5,50 por folha. Para fazer um formal de partilha ou a carta de sentença, tem que pegar todos os documentos importantes dentro do processo para fazer o formal de partilha. Porque assim, a parte vai ficar com aqueles documentos. Se é feito em cartório, ele já tem força de uma escritura pública. Se é feito no fórum, tem que registrar aquele formal de partilha. No cartório até é muito bom, porque o cartório já faz de uma forma tão correta que não vai ter problema nenhum para levar a registro. Muitas cartas de sentença ou formal de partilha, que às vezes são feitas no fórum, às vezes são feitas de forma errada pelos serventuários do fórum, e às vezes as partes vão registrar esse formal de partilha ou a carta de sentença e não conseguem registrar, e tem que voltar novamente para fazer novamente, retificar aquele formal de partilha. Eu sei que agora, aqui no estado de São Paulo, principalmente agora aqui na capital, onde eu atuo, é feito no cartório, porque o fórum não faz mais. Tem que pegar a senha do processo e levar para o cartório, e o cartório vai fazer o formal de partilha, e a parte vai pagar para o cartório. Essas são as despesas de um inventário. Tem aquelas despesas pequenas, como documento, como tirar cópia autenticada dos documentos pessoais, pegar as matrículas dos imóveis, a certidão de matrícula atualizada, que só vale por 30 dias, pegar também a certidão de negativa de testamento, mas são valores pequenos, são valores de 80, 70 reais, esses documentos. Estou falando para vocês aqui os valores mais vultosos, que são esses, que são das custas
dos honorários do advogado e do ITCMD. O ITCMD que é o valor mais alto. Porém, nem todos os imóveis, se os imóveis têm valores pequenos e só tem um imóvel para transferir, não incide o ITCMD. O imóvel que custa até 2.500 UFESPs, não se recolhe o ITCMD para fazer o inventário, esse valor de 4%. E se o imóvel chegar até 5.000 UFESPs, mas se esse imóvel sirva de morada para todos os herdeiros, comprovadamente que todos os herdeiros usam esse imóvel para sua moradia, sua residência própria, também consegue isenção, porque assim determina a lei de custo aqui do Estado de São Paulo. É o que eu tenho para falar para vocês sobre os valores do inventário. Cada um só seguiu o vídeo que eu falei para vocês aqui, da forma que eu falei, e vocês vão fazendo os cálculos que vocês vão saber quanto vocês vão gastar para fazer o inventário. É muito simples. Isso se fizer dentro do prazo estipulado pela lei. Porque se exceder o prazo, aí ninguém sabe calcular como fazer. Porque ele só fica sabendo após fazer a declaração do ITCMD, que a Fazenda Pública vai emitir as multas, vai emitir os juros, as correções e assim por diante. É o que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo. Se você gostou do vídeo, dê o seu like. Se você entende que meu canal traz vídeos relevantes, importantes, não se esqueça de se inscrever no meu canal e passar esses vídeos para as pessoas que mais precisam. Porque é um momento que as pessoas precisam tanto de informações, é justamente um momento que falece um ente querido e que as pessoas estão muito fragilizadas e que precisam de orientações como essa. Nunca deixe de procurar advogado de sua confiança, que você conhece, e que saiba tratar de direitos de família, que conhece sobre inventário, mesmo porque existem alguns bens que não entram no inventário, não precisa fazer inventário. Tem muitos bens. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre esses bens que não precisam ser inventariados, para não ficar o vídeo muito longo. Por hoje é só e fiquem com Deus.